Olá, meus queridos amigos, muito bom dia! Muito bom dia, gente, muito bom dia! Começando com o carinho de sempre, mais uma pílula do nosso amado Evangelho. Hoje é sábado, dia 14 do mês de março. Luz e paz a cada um de vocês, das vossas famílias, nesses mais de 150 países que recebem a nossa pílula do nosso amado Evangelho. Meus amigos, hoje eu queria conversar com você, dentro desse contexto dos últimos dias, em que todo mundo, literalmente, todo o mundo, todo o planeta tem refletido sobre essa questão do coronavírus, sobre todos esses isolamentos, sobre mais um prisma dentro dessa linha de raciocínio. A gente já fez isso ontem, fizemos antes de ontem, mas eu julgo que ainda é pertinente a gente falar algumas questões a mais. Especificamente hoje, eu queria conversar com você sobre crises, Porque hoje tem se falado muito sobre crise econômica, que o coronavírus trouxe, por exemplo, no Brasil. Mesmo quem não entende disso deve ter visto nos jornais, na internet, a Bolsa de Valores derreteu, quarto circuit breaks, quer dizer, isso é algo raríssimo de se acontecer, de tanto que as ações caíram, um impacto direto na economia, que já não está lá essas coisas, A gente vê muita gente desempregada, nos Estados Unidos, na Europa, a mesma coisa, na Ásia. Então não foi um fenômeno local, um fenômeno global. Por quê? Porque você deixa, de produzir, as pessoas estão com medo de sair de casa, para não espalhar o vírus, não trabalham. Então é uma relação, em cadeia. E aí tem se falado, então, por causa disso, de quê? Da palavra crise. Crises econômicas, crises financeiras. Bem, o coronavírus é uma crise de saúde, O que é uma crise de saúde? É uma situação emergencial que normalmente, claro, ninguém está esperando, não se tem um controle imediato e se tem um receio de que se espalhe de uma maneira nociva, negativa. Expandindo aqui, os horizontes, a gente pode pensar em crises de relacionamentos. Pensa nisso, Quantas vezes a gente, quando entra em crise, no casamento, na relação com os filhos, com os pais, a gente se perde. Muitas vezes fala coisa que não deve, se arrepende, se comporta de uma maneira inadequada. O meu ponto aqui é exatamente esse ponto. Como é que você lida com as crises? Porque, gente, crise é, sem dúvida alguma, uma situação desconfortável para qualquer pessoa. Ela é desconfortável para um espírito que é mais complicado, evolutivamente falando, mas ele também, claro, que é um desafio para um espírito iluminado. A diferença é que a forma, gente, como cada um de nós vai lidar com as suas crises, é que vai determinar o resultado final de todo o processo. Pessoas equilibradas em harmonia não aumentam as crises, o poder que as crises trazem mais do que necessitam. Por quê? Porque elas trazem leveza e serenidade para alguns ambientes. Eu vejo isso claramente com a questão do coronavírus. Enquanto algumas pessoas aproveitam uma oportunidadezinha para poder causar estardalhaço, para poder criar pânico, em relação a qualquer circunstância, outras pessoas já são mais prudentes, com bom senso, tentam acalmar umas às outras e assim por diante. Então, no final das contas, você vai perceber que o problema do ser humano não são as situações externas, é sempre o que vem de dentro da gente ainda. Então, tome cuidado, porque de repente você pode estar se escondendo atrás de uma falha de caráter, uma falha moral, uma falha na sua percepção emocional e espiritual e colocar a culpa das suas dificuldades nas crises que você enfrenta. Não. Do mesmo jeito que um casamento ele não se destrói por causa de uma crise, na realidade a crise é apenas o reflexo de uma relação que não foi bem alimentada nem construída, a mesma coisa acontece na vida financeira das pessoas, na saúde. Eu estou numa crise de saúde tremenda. Pois é, mas nós vamos descobrir que boa parte das crises de saúde se deve o quê? A falhas na alimentação, a falhas nos cuidados básicos de saúde, em falhas psicológicas e espirituais na nossa ausência de vigilância. Então a gente abre portas para crises, Nós vamos descobrir com um pouquinho de bom senso que a maioria das crises nada mais é, gente, do que um reflexo no espelho existencial, mostrando para nós alguma coisa que a gente deixou de fazer e que a gente precisa aprender. Então, claro que o coronavírus é um processo global e mostra, uma série de hábitos que nós precisamos rever, até com a forma, como ele se deu originariamente lá na China, por questões alimentares, do povo chinês, que merece todo o nosso respeito e carinho, mas, naturalmente, a gente precisa refletir sobre isso também. Então, seja como for, meus amigos, como é que você está lidando com a sua crise? Espiritualmente, os nossos mentores do mundo maior nos ensinam o bom ânimo, a fé, o bom senso, a leveza, a alegria, jamais o desespero, jamais a agonia, jamais a sensação de ansiedade e angústia que não nos beneficia em absolutamente nada.
Então tome cuidado. Minha sugestão, intensifique o seu evangelho no lar para que você e sua família estejam em paz. Se você está em algum país ou alguma cidade ou lugar do Brasil, né, que está muito afetado, ao invés de se entregar ao desespero ou preocupações, calma, vai passar. Com a graça divina, tudo vai passar. Mas a gente precisa o quê? Fortalecer, né, os pensamentos elevados, as vibrações puras, para que tudo passe com tranquilidade. Evite xingar, entrar em rede social para falar bobagem, não é? Evite a falta de conhecimento que aprisiona. Gente, trazer lucidez espiritual para esses momentos é a melhor coisa que a gente pode fazer, né? Porque com prudência e bom senso, nós vamos passar por essa situação como já passamos por tantas outras, não é? Crises. E as pessoas de bom senso aprendem e se fortalecem. Tá bom? Então que Deus te abençoe e te proteja nesse sentido. E para quem interessar, né, tô deixando muito bem claro aqui, eu tenho um convite específico. Nesse aspecto de crises, como na nossa área econômica, financeira, existe uma grande afetação, amanhã à noite, domingo à noite, 8h30 da noite, é um trabalho específico. A gente está na Semana da Imunidade Financeira, muitos vídeos estão sendo compartilhados, graças a Deus, muita gente se beneficiando. Eu vou fazer uma palestra, 8h30 da noite, falando exatamente como lidar com essas crises, né, financeiras dentro do aspecto do coronavírus, o que é possível fazer para solucionar essas questões, ou pelo menos a gente diminuir o impacto, né, que as dificuldades trazem na nossa mente, nas nossas finanças, no nosso bolso e, claro, fortalecer o nosso espírito da mesma forma. Então, se você se interessar, domingo, 8h30 da noite, para você começar bem sua semana, você é meu convidado, tá? A gente vai fazer essa palestra, uma live no nosso canal do YouTube e no nosso canal do Instagram, mas o principal canal vai ser o canal do YouTube e eu estou compartilhando o link com vocês aqui no banner da nossa pílula. Então, agradeço com o maior carinho do mundo se você puder compartilhar o banner com as outras pessoas, tá bom? Então, um beijo grande no seu coração, te vejo na pílula de amanhã de manhãzinha, ou nos nossos grupos do Telegram, que eu estou praticamente o dia todo conversando com vocês, ou nessa palestra extraordinária de amanhã, às 8h30 da noite. Fiquem com Deus, meus queridos amigos, luz e paz, e não deixe nenhuma crise impedir você de acessar o seu eu sagrado e se conectar com o Pai Maior. Até breve! Até muito, muito, gente, muito breve.